Olá, então seguindo aí o nosso curso, nós vimos que no mercado de derivativos nós conseguimos com o mesmo recurso ter duas aplicações, ou seja, a gente pode ter investimentos, por exemplo, no Tesouro Direto, também em alguns CDBs de liquidez diária e ao mesmo tempo fazer as operações no mercado de derivativos. E com isso a gente consegue alavancar aí a média dos nossos investimentos. Uma boa opção é os títulos do Tesouro Direto, pois os títulos do Tesouro Direto eles têm um nível de segurança que é considerado o maior do mercado, porque ele tem a garantia do Tesouro, ou seja, caso para que você fique sem receber os recursos aplicados, precisaria haver um calote do governo, sendo que o governo tem várias opções para recorrer antes de lhe dar o calote, que seria ele pode emitir dinheiro, ele pode aumentar impostos, ele pode recorrer ao FMI. E hoje o que tem investido através do título do Tesouro é um percentual muito pequeno aí da dívida do governo, né? Então é um título considerado o mais seguro do mercado e a gente pode fazer, e ele também tem uma rentabilidade muito boa, e a gente pode fazer essas duas aplicações. A gente aplica no Tesouro Direto e ao mesmo tempo nós fazemos o trade automatizado usando esses valores como garantia, que é um tipo de investimento aí bem interessante, né? Então, avançando aqui, nós temos três tipos de títulos do Tesouro. Nós temos o Tesouro prefixado, nós temos os títulos indexados e nós temos os títulos pós-fixados, né? Qual a diferença? O título prefixado é aquele título em que o valor, a rentabilidade, ela é fixa. Por exemplo, é 10%. Então é 10% ao ano. A inflação pode subir, a inflação pode cair, a taxa Selic pode subir, a taxa Selic pode cair. Você vai receber exatamente o que você contratou, que é os 10%. Existe um risco nesse tipo de título, ou seja, se a inflação aumentar muito, você pode ficar com a rentabilidade negativa. Ou seja, se tiver um desbalanceamento na economia, você pode sair no prejuízo, né? Então é um título que tem essa vantagem de você saber exatamente quanto você vai receber, mas tem a desvantagem de você correr o risco das variações da economia. Aí tem o título indexado, esse título é o título que eu mais gosto, porque ele lhe protege da inflação, ou seja, ele vai lhe pagar uma taxa de juros fixa, mais a inflação do período. Ou seja, se a inflação subir, vai ocorrer que o seu investimento também sobe. Se a inflação cair, o seu investimento cai. E o ganho real ele é fixo, você vai ter ali a garantia dos seus recursos, né? Bem interessante, né? E nós temos os títulos pós-fixado, que são o Tesouro Selic, né? Ou seja, que é um título que tem a vantagem de ele sempre render, ou seja, ele não vai sofrer as variações, as oscilações na taxa de juros, mas em compensação ele vai render o valor da taxa básica de juros da economia, que hoje ela está em 6,5%, ou seja, é um rendimento pequeno. Mas a vantagem dele é que é um rendimento certo, né? E ele tem liquidez diária, ou seja, você aplicou hoje, precisou do dinheiro daqui a 15 dias, ele está ali, você só resgata, no dia seguinte ele vai ser disponibilizado na sua conta, né? Então tem essa vantagem do Tesouro Selic, que é a questão da segurança e da liquidez, ele não sofre variações de mercado. Os outros dois, eles sofrem variações de mercado, tanto o Tesouro Selic como o Tesouro, como o prefixado, tanto indexado como prefixado. Como que funciona isso? A taxa de juros, que tanto do prefixado como do indexado, a parcela fixa do indexado, eles são determinados pelo mercado, ou seja, eles são determinados pelas negociações que acontecem no mercado secundário. Então, o que acontece? Digamos que você contratou um título prefixado de 10%. Então você tem o direito no vencimento do título, que geralmente
são 6, 7, 10 anos para frente, 20 anos para frente, né? Ou seja, os títulos são longos, né? Então, se você contratou a 10, né? E no momento que você for vender, digamos que você queira antecipar a venda, eu quero vender daqui a 6 meses. Se no momento que você for vender, se a taxa de juros tiver abaixo de 10%, que foi a taxa que você contratou, você vai adquirir um ágio na sua venda. Com isso, você pode ter um ganho aí em um período curto, muito alto, 10, 15, 20, 30%, né? Então pode ser uma vantagem muito boa, porque você vai receber um ágio, porque você contratou a 10 e no dia que você for vender, a taxa de juros do mercado praticada é uma taxa de juros de 9. Agora, se acontecer o contrário, da taxa de juros subir e você precisar resgatar antes do vencimento, aí você pode sofrer um deságio, ou seja, você tem um título que você adquiriu com a taxa de juros de 10%. Só que no dia que você for vender, a taxa de juros de mercado, ela está a 11%. Então, ninguém vai querer comprar na sua mão a 10% se no mercado está vendendo a 11%. Ele pode comprar, mas eles vão exigir um deságio. Então, você pode ter, inclusive, uma rentabilidade negativa caso você solicite antes do vencimento. Agora, a vantagem do título Tesouro Direto é que, caso você não antecipe a sua venda, no vencimento você vai receber exatamente o que você contratou. Ou seja, você não tem um risco de crédito, né? Você vai ter apenas um risco de mercado. Não sei se vocês lembram da aula que a gente conversou sobre risco, né? A gente tem aí o risco de mercado, a gente tem o risco de crédito, a gente tem o risco de alavancagem, e a gente tem o risco de liquidez. No Tesouro Direto, o risco de liquidez é muito baixo, porque você pode resgatar a qualquer momento o seu título, ele tem liquidez diária. Você não tem o risco de crédito, porque é o título mais seguro do mercado, porque ele é garantido pelo Tesouro Nacional. Você não tem um risco de alavancagem, que você não está alavancando, seja o título à vista, mas você tem um risco de mercado. O risco de mercado você tem, que é o quê? Se você precisar resgatar antes do vencimento e a taxa de juros não tiver a seu favor, ou seja, ela estiver maior do que a que você contratou, você pode ter um deságio. Mas tem uma grande vantagem, é só você não vender, ou seja, você deixa vencer o título, porque no dia do vencimento você vai receber exatamente o que você contratou, ou seja, se foi 10%, você vai receber 10%. Isso serve também para os títulos indexados, ou seja, a parcela fixa segue essa mesma lógica. Então, aqui eu enxergo uma grande oportunidade. Qual é a grande oportunidade? Nós podemos especular com a taxa de juros e ganhar um ágio. E caso dê errado a nossa estratégia, a gente espera o vencimento e está tudo certo. Outra informação bem importante é a taxa. Existe uma taxa para compra e uma taxa para venda. A diferença de uma para outra geralmente é 0,13%, ou seja, na hora que você adquire um título, se você quiser no dia seguinte antecipar ele, resgatar ele, e a taxa de juros se manter igual, você vai perder 0,13%, que é a diferença entre a taxa de compra e a taxa de venda. Então, o ideal é você esperar ali o título cair, ou seja, para a estratégia com título Tesouro Direto, o ideal é que seja um recurso que você só vai precisar dele aí no médio e longo prazo. Essa que é o ideal aí nesse tipo de estratégia. Manuel, o que é que interfere para ter essas oscilações na taxa de juros? Aí nós vamos ver aqui no slide seguinte. Olha que interessante, ó. Aqui eu peguei no azul é a taxa de compra de um título pré-fixado, por exemplo, né? Que eu peguei um período longo aí de vários anos, só para a gente ter uma ideia de correlação, né? E nós temos a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia, né? A taxa Selic é o vermelho, a gente vê quando a taxa Selic sobe, a taxa de compra sobe. Quando a taxa de juros cai, a taxa de compra cai. E tem momentos em que eles ficam iguais, né? Ficam iguais. Então, se eu traçar uma linha de correlação aí, vai dar acima de 90% de correlação. Então, se eu conseguir prever para quanto que vai a taxa de juros, eu consigo ter uma boa noção para quanto que vai a taxa de compra.
Então eu consigo especular sabendo dessa informação. E como que eu vou saber dessa informação? Olha, só para vocês terem uma noção do potencial de ganho. Ó. Essa tabela aqui, eu peguei o rendimento, né, de alguns títulos do Tesouro. Peguei aqui o Tesouro IPCA 2024, o Tesouro IPCA 2035, o Tesouro Prefixado e também o Tesouro Selic, né? E eu criei uma coluna ali que ele pega ali o título que rendeu mais em cada ano, né? Ou seja, em 2024 o Tesouro Selic rendeu mais, 12%, em 2008, em 2009 foi o Tesouro IPCA 2024 que rendeu 25%. Em 2010, quem rendeu mais foi o IPCA 2035, que rendeu 29%. E assim vai. Então, se eu escolhesse lá o que rendeu mais ano a ano, eu teria aí um ganho no decorrer, no acumulado. Por exemplo, o Tesouro Selic renderia 140% e o meu mix renderia 523%. O Tesouro IPCA 2024 renderia 207%, ou seja, eu especulando, né, fazendo compra e troca de títulos, a depender do melhor momento de mercado, me possibilita um rendimento muito superior, utilizando o Tesouro Direto, sendo que eu não estou correndo risco de crédito. Se der errado a minha estratégia, eu só espero o vencimento e está tudo certo, né? Agora, vocês devem me perguntar, mas Emanuel, como que eu vou saber qual o melhor momento para cada título? Para isso, você precisa conhecer de política econômica, controle da inflação, incentivos à economia. Você precisa entender de risco do país, gastos do governo, política fiscal, nível de emprego e renda, bem como outros fatores da economia. Aí provavelmente você vai dizer, mas isso é muito complexo, é coisa de economista, eu nunca que vou entender disso tudo. Então, o que nós podemos fazer é pedir ajuda aos universitários, ou seja, a gente pode consultar os melhores economistas do país, que são respeitados, inclusive a opinião deles é acatada e utilizada pelo Tesouro Nacional, ou seja, pelo Banco Central do Brasil. Inclusive, eles publicam a opinião, a expectativa desses economistas no relatório Focus, que é publicado semanalmente. Então, a gente pode utilizar o relatório Focus para ter uma noção de tendência da economia. E com isso nós podemos especular no Tesouro Direto e obter ganhos aí bem interessantes, né? Sendo que eu não estou correndo risco de crédito. Olha que interessante, né? Isso eu desenvolvi aí um simulador que vai ser disponibilizado para vocês que adquiriram o curso. E nesse simulador a gente consegue montar essas operações, fazer essas simulações, né? Para estar obtendo uma rentabilidade bem interessante aí no mercado, né? Então nós vamos fazer uma simulação agora, vamos usar aí o relatório Focus para ter uma noção aí da projeção de taxa de juros. E nós vamos conseguir aí, com essa análise aí, ter um ganho, né? Um rendimento diferenciado no mercado, né? Existe, para você aplicar no Tesouro Direto, é muito simples, você precisa ter uma conta numa corretora, né? Por exemplo, se vocês já abriram aí a conta na XP, através da XP a gente consegue fazer esse investimento e não será cobrado taxa, né? Existem alguns bancos aí, algumas instituições que cobram taxas, né? Mas as corretoras, a maioria das corretoras não cobram. Inclusive eu vi aí uma propaganda do Itaú, o Itaú também já está isentando essa taxa, né? Para investimento em títulos do Tesouro, então eu acredito que será uma tendência aí, né? Mas aqui está o site, né? O endereço onde vocês podem consultar quais os bancos e corretoras que já isentaram, né? Dessa taxa. E também vocês podem consultar os que ainda cobram e quanto que cobra aí para investir no Tesouro Direto. Então agora nós vamos aqui para fazer nossas simulações, né? Ó, já está disponível aí na plataforma de vocês esse simulador. É o simulador do Tesouro Direto. E nós vamos fazer algumas simulações com ele, né? Aqui vocês têm
vocês têm também, salvo na plataforma, os sites úteis, né? Os sites úteis. Então, nos sites úteis, a gente tem aqui embaixo, ó, na linha 43, 42, tem aqui calculadora do Tesouro Direto, né? Então, se eu clicar nesse link aqui, ele vai abrir essa página do Tesouro Direto. E aqui estão os títulos disponíveis, né? Aqui eu tenho os títulos indexados ao IPCA, né? Por exemplo, esse título aqui, ó, ele é o IPCA 2024, ele vence no dia 18/8/2024, ele está pagando uma taxa de 5,75% ao ano, mais a inflação, O valor mínimo aqui para você aplicar é R$ 45,00, né? R$ 45,15. E o preço unitário do título é R$ 2.557,86. Essa informação é importante por quê? Porque para eu conseguir utilizar o título do Tesouro Direto para operações automatizadas, eu tenho que comprar um título inteiro, ou seja, eu tenho que comprar de um em um. Ou seja, para eu utilizar 2 títulos nas minhas operações automatizadas, eu vou ter que aplicar aqui, no caso, o dobro de 2.257, ou seja, vai ser em torno aqui de R$ 4.500, né, que eu posso utilizar nas minhas operações automatizadas. Como que vai funcionar? Esse título aqui, ó, no vencimento, eu vou receber o valor que eu investi, mais a inflação do período, mais o juro de 5,75. É assim que funciona. Se eu resgatar antes do prazo, é como eu falei, você pode ter um ágio ou um deságio. Aí nós vamos aprender aqui como é que a gente projeta um ágio, né? Que a gente não quer ter deságio, a gente quer ter um ágio, né? Só que, caso dê errado, você tem que ter a consciência de que você vai ter que esperar o vencimento, que no vencimento você não vai ter perda alguma, né? Você vai ter um lucro aí nas suas operações. Então eu vou fazer uma simulação com esses 3 títulos aqui, né? Mas antes eu vou explicar também aqui como que funciona o pré-fixado. O pré-fixado, você, por exemplo, esse título aqui, ó, ele vence em 2021, 1º de janeiro de 2021. O valor mínimo para aplicar é R$ 32,53, né? Um valor bem tranquilo. E o valor unitário do título é R$ 813, e ele está pagando R$ 9,54, né? Fixo. Ou seja, você contratou, você vai receber exatamente essa taxa, independente se tiver uma alta na taxa de juros ou uma queda na taxa de juros, se subir a inflação, cair a inflação, você vai receber isso, né? Sendo que hoje a gente sabe aí que a taxa Selic, né? Por exemplo, se você investir no pós-fixado, que é esse aqui, ó, o Tesouro Selic, que vence em 2023, você vai receber 6,5% ao ano, em média, né? Pela taxa que está hoje, mas essa taxa varia, né? Depois nós vamos descobrir, eu vou mostrar para vocês como que a gente projeta, como é que a gente sabe para qual tendência está a taxa de juros. Hoje está em 6,5%, mas qual é a tendência? É cair ou subir, né? Isso nós vamos descobrir analisando aí o relatório Focus, que eu vou mostrar para vocês em seguida, né? Então, como eu falei para vocês, eu gosto de especular usando os indexados. Por quê? Porque eu estou protegido da inflação, né? E eu também consigo aí especular porque tem uma parcela fixa, né? Por exemplo, esse daqui 2024 é 5,75, 2035 é 5,89, né? 2045 repete, né? Então eu vou fazer uma simulação com vocês para esses 3 títulos aqui, ó. Vou pegar aqui esse texto e colocar no nosso simulador. Então eu vou colocar aqui, ó, cenário 1, 2024, cenário 2, 2035, cenário 3, 2035. Então eu vou simular que a gente está aplicando hoje, ó, dia 23/9/2018.
E vou colocar aqui os vencimentos dos títulos, ó. Deixa eu olhar aqui se está batendo. Dia 15/8/2024, 15/5/2035, 15/5/2045, certinho. Aí eu vou colocar aqui a taxa de juros atual, a taxa de compra, né? Vou colocar aqui 5,75. $5,89, $5,89. E a inflação, a projeção de inflação, a gente pode pegar uma média do relatório Focus, né? Então já vou mostrar para vocês aqui o que é o relatório Focus, qual é o conceito dele. O relatório Focus, vocês vão aqui nos nossos sites úteis, aqui na linha 7 tem aqui, ó, Focus, relatório de mercado, tá aqui o link, basta clicar no link, ele vai abrir esse relatório, ó, vocês podem ver que eles são publicados aqui, quase que semanalmente, né? Semanalmente eles são publicados. Eles são publicados, se a gente descer aqui, ó, desde 2001, então tem um histórico muito bom. E todas as projeções desse relatório estão aqui, então você consegue saber o nível de assertividade deles, né? E se a gente procurar e comparar o que eles projetaram no passado, vocês vão ver que a grande maioria aconteceu. Não aconteceu exatamente a taxa que eles projetaram, mas aconteceu a tendência, ou seja, quando eles projetaram que a taxa de juros, a tendência era cair, ela realmente caiu. Quando eles projetaram que a tendência da taxa de juros era subir, ela realmente subiu. Então, eles têm um nível de assertividade aí bem interessante, né? Então, eu vou clicar aqui, ó, no relatório Focus. O relatório Focus, ele mostra aqui, ó, uma projeção do IPCA, que é o índice de inflação aí mais utilizado pelo mercado, que é oficial do governo. E ele projeta para esse ano, projeta para 2019, projeta para 2020, projeta para 2021. Então, por exemplo, para esse ano, a projeção é que a gente feche o ano em 4,09. É a última projeção. Aqui funciona o seguinte: aqui é o que ele projetou há 4 semanas atrás, aqui é o que eles projetaram há uma semana, e aqui é a projeção atual, hoje, né? Então a projeção atual é 4,09 para esse ano. O ano que vem, a projeção é 4,11. Para 2020 é 4%. Para 2021, 3,92. Então tem uma tendência aí de queda da inflação, né? Aos pouquinhos, né? Então eu vou utilizar uma mediana aqui que é em torno de 4, né? Vou utilizar essa aqui de 2020. Então vou colocar aqui na minha simulação 4% de inflação. Então, qual o valor que nós vamos aplicar, né? Eu vou colocar aqui um valor redondo, colocar R$10.000, o valor que a gente vai fazer nessa simulação. Então, ele significa dizer o seguinte, ó, eu vou aplicar no Tesouro IPCA 2024 R$10.000. No vencimento, eu vou receber R$16.000, ou seja, eu vou ganhar R$6.000 nessa aplicação aqui, somando a inflação junto, né? No IPCA 2035, faltou só mudar a data aqui, que é 2035, aqui é 2045. Então, no 2035, ó, olha como que é o efeito do juros sobre juros, olha que interessante. Eu vou investir R$10.000, no vencimento eu vou resgatar R$42.000. Então aqui, ó, quem quiser fazer um bom planejamento aí, já garante aí a faculdade do filho, né? E quem pensar em mais longo prazo ainda, 2045, pensando na aposentadoria,
Ó, eu vou aplicar 10 mil reais, vou resgatar 100 mil reais. Olha que interessante, né? Ou seja, o efeito do juros sobre juros, né? O quanto é poderoso, né? O quanto é poderoso. Então, aqui tem um campo para a taxa da corretora, mas a gente vai utilizar zero, que a gente vai usar XP, né? Que não cobra. O imposto de renda eu estou colocando 15%, que é você deixando o título aí mais de 2 anos. E aqui ele vai dar a rentabilidade líquida, né? Tirando aí o imposto de renda, né? Que o 2024 é 8,51, 2035 9,09, 2045 9,33. Você vê que quanto maior o tempo, maior a taxa, né? E agora nós vamos fazer uma simulação resgatando esses valores no final do ano. Ou seja, em vez de eu resgatar no vencimento, eu vou resgatar aí no final desse ano, né? Então, eu vou colocar dia 31/12/2018, né? Nos 3 títulos, que seria aqui um resgate antecipado, né? Ó, todos os cálculos que são feitos nesse simulador, eles são idênticos ao cálculo que é feito pelo simulador oficial do Tesouro Direto, ó, que é esse simulador aqui, ou seja, aqueles mesmos dados que a gente está simulando na planilha, a gente colocar aqui, vai dar o resultado muito aproximado, né? O mesmo resultado. Então, e por que então usar o simulador aqui? Por causa que é mais fácil, né? Você simula mais rápido, tem um resultado mais dinâmico. Lá você tem que ir lá preencher, simular, depois preencher de novo. Você não tem uma dinâmica para fazer a simulação, né? Então, como é que funciona? Aqui eu vou repetir a mesma taxa de desconto para os 3 títulos, ou seja, eu estou dizendo que a taxa vai ficar igual, né? Então, se eu resgatar antecipadamente e a taxa tiver igual a que eu contratei, você vê que a rentabilidade cai, né? Principalmente por causa do imposto de renda, ou seja, aqui eu vou ganhar se a taxa tiver igual, né? Incluindo aí o 0,13% de diferença, né? Da taxa de compra para a taxa de venda. Aqui eu vou ganhar aqui R$186, nesse título eu ganho 189, nesse eu ganho 189, resgatando antecipadamente, né? Antecipadamente. Agora, se a taxa de juros cair ou subir, eu posso ter um ágio ou um deságio, resgatando nessa mesma data, né? Vamos simular aqui com base no Tesouro, no relatório Focus, né? Vamos avaliar aqui, ó. A gente observou no gráfico que eu mostrei para vocês que existe uma correlação entre, por exemplo, esse título aqui pré-fixado e a taxa de juros, a taxa Selic, né? Por exemplo, hoje a taxa Selic ela está a 6,5, né? E a taxa de juros de mercado ela está muito descolada, está 9,54, está muito descolada, né? Por quê? Porque o mercado ele em função das eleições, em função de todo o alvoroço, ele elevou aí a taxa de juros, então está tendo um descolamento, então é uma oportunidade. Por quê? Está 9,54. Quando eu vou para o relatório Focus, e esse título, ó, ele vence em 2021. Se eu pegar aqui a projeção da taxa de juros, ó, da meta Selic, está aqui 6,5%, que é a atual desse ano. Para o ano que vem eles estão projetando 8%, para 2020 8,13%, para 2021 8%. Então, se a taxa Selic que está sendo projetada a 8% e o título pré-fixado ele está 9,54, né? Se confirmar a projeção do relatório Focus, existe uma tendência dessa taxa de juros cair, né? A gente viu aqui uma correlação, ó. Existem momentos em que eles ficam até iguais, né? Ó, por exemplo, aqui está igual. E a diferença deles, geralmente, é em torno de 1%. De vez em quando dá um descolamento, igual deu aqui, ó. Mas depois ele volta a colar de novo, ó. Dá um descolamento, volta a colar de novo. Aí a hora de investir é nesses descolamentos aqui, ó. Por exemplo, se você pegar um descolamento desse aqui,
investir nesse ponto aqui, depois vender na hora que ele cola de novo, você vai ter um ganho muito grande, né? Então aqui eu vou fazer dois cenários, né? Duas simulações. Eu vou simular que vai igualar, ou seja, aqui, esse 9,54 aqui, ele vai virar 8, ou seja, eu vou ter uma redução de 1,54. E eu vou simular também uma redução só de 0,54, né? Só para a gente saber aí o potencial dessa simulação. Então eu vou baixar aqui, ó, colocar aqui, ó, igual menos 1,54%. Vou botar aqui, ó, igual menos 1,54%. E aqui igual olha que interessante, ó. Esse título que vence em 2024, ele passou a ter uma rentabilidade, essa rentabilidade aqui é anualizada, tá? Eu acho que eu vou colocar aqui embaixo a rentabilidade do período, né? Só para a gente ter uma noção, né? Vou colocar aqui esse número aqui dividido por esse menos 1. Olha que interessante, ó. Daqui para o final do ano, se eu tiver entrado nesse título aqui 2024 e acontecer da taxa de juros cair, ter essa queda projetada lá pelo relatório Focus, né? Aqui eu passaria a ter um ganho aqui de 8% em quantos meses? Em 5 meses eu teria um ganho de 8%, ou seja, dá quase 1,5% ao mês, seria uma rentabilidade muito boa. Nesse título aqui, ó, é 23%, ou seja, anualizando dá 125%, ou seja, dobraria aí o seu capital. No 2045, o ganho é maior ainda, né? Ou seja, eu teria 39% de ganho nessa variação de período e eu teria um ganho aqui bem expressivo no 2045. Aí por que o ganho aumenta tanto, né? É porque o período aumenta bastante também, ou seja, se um título vai vencer só em 2045, então o ágio dele é muito maior, porque eu tenho um tempo grande aí, para a pessoa que adquirir o seu título capitalizar esse valor, né? Então por isso que ele tem essa alavancagem aqui tão grande, né? Então imaginem só, você tem um ganho de 260% na renda fixa, sem correr o risco de perder dinheiro, né? Então o potencial do Sítio Tesouro é muito grande. E se der errado essa nossa especulação aqui, você pode esperar até o vencimento e vai ter o valor que você contratou integral. Por exemplo, se for 2035, você vai ter lá os seus 42 mil na sua conta, aplicou 10, recebe 42, né? Então é um tipo de investimento bem interessante. Agora digamos que não dê não volte a ter o colamento, vamos botar só 0,54 aqui, ó. Vamos ser mais conservadores na nossa projeção. Vou botar aqui 0,54. E aqui 0,54. Olha que interessante, ó. Se cair meio por cento na taxa de juros, né, que é bem provável disso acontecer, eu vou ter uma rentabilidade anual aqui de 17% nesse título, 38% nesse título, 62% nesse título. Ou seja, são rentabilidades que você só consegue na renda variável correndo muito risco, né? Na renda fixa, não tem como conseguir uma rentabilidade tão alta, né? E com os títulos do Tesouro Direto, fazendo esse tipo de especulação, esse tipo de análise, isso se torna possível através dessas simulações. Então, fica aí a dica, vocês podem fazer outras simulações aqui, podem ficar à vontade, essa ferramenta é de vocês, né? Vocês adquiriram ela aí junto com o curso.
E fica aí a dica, né, de poder investir com o Tesouro Direto. Se for um dinheiro aí que você tem aí para longo prazo, você pode fazer esse tipo de investimento e ainda lucrar usando eles como garantia no trade automatizado, que é essa proposta aí do nosso curso, né? Então, aguardo vocês na próxima aula.